aprendemos na cabeça. Então vamos lá, eu vou tomar uma decisão. O que eu aprendi sobre isso? Eu estou num relacionamento, o que eu aprendi sobre isso? Eu estou no meu trabalho, o que eu aprendi sobre isso? Então meditar na palavra de Deus é você tomar decisões, você agir, você passar as coisas pelo crivo da palavra. Meu sentimento está de acordo com a palavra de Deus, meu pensamento está de acordo com a palavra de Deus, minhas ações estão de acordo com a palavra de Deus. Quando eu faço isso, eu estou meditando na palavra. Por isso que o Salmo 1, versículo 2 diz que nós temos que meditar na lei do Senhor dia e noite. Por quê? Todas as vezes que nós sentimos, pensarmos ou agirmos, nós precisamos passar isso pelo crivo da palavra de Deus. Quando nós vamos tomar uma decisão, precisamos passar isso pelo crivo da palavra de Deus. Então, orar e jejuar, ter um tempo separado para Deus, buscar aprender a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, tudo isso nos leva a estar mais perto de Deus, tomar decisões melhores e ser abençoados por Deus. O pastor Alexandre também falou da organização, falou da pontualidade, que são questões disciplinares para que a nossa fé também se desenvolva. Tudo no reino de Deus, meus queridos, tem propósito, nada é por acaso. Então nós não estamos aqui falando de uma vida religiosa, não estamos falando aqui de pagar penitência, não é nesse sentido. Estamos falando aqui de nós termos uma vida com Deus, e a palavra de Deus nos deixou formas claras de nós cultivarmos a nossa vida com Deus e nos tornarmos mais próximos dele cada dia. Se nós não tivermos esse exercício, a gente acaba tendo uma vida meramente religiosa. Então nós já falamos lá no início, não vamos ter uma vida secularizada, que não olha o sagrado das coisas, mas nós também não vamos ter uma vida religiosa, achando que simplesmente por orar está tudo certo. Você pode orar e não estar se aproximando de Deus se estiver orando errado. Você pode jejuar e não estar se aproximando de Deus se estiver jejuando errado. Você pode estudar a palavra e ainda assim não agradar a Deus, porque você pode estar estudando a palavra de Deus, procurando aquilo que te agrada e não procurando aquilo que agrada a Deus. Então nós precisamos usar as disciplinas espirituais para crescermos a cada dia e estarmos mais próximos de Deus. Por isso, nós já estamos exercitando desde o início do mês o jejum e a oração, que é algo que faz toda a diferença nas nossas vidas. Os propósitos são os nossos propósitos coletivos enquanto igreja, mas também os seus propósitos, propósitos da sua família. Nós vamos criar essa cultura de decidir de fazer, buscando a Deus, porque aí tudo fica melhor. Amém, queridos? Amém. Pode passar aí, Flávio. Pode colocar o último slide aí. Isso. Hoje nós vamos falar sobre simplicidade, submissão e serviço. E são outras 3 disciplinas espirituais. E nós vamos pegar aqui um exemplo de um homem de autoridade que chegou junto a Deus, junto a Jesus, e teve a sua vida mudada. E nós vamos ver aqui todos esses aspectos e vamos ler também aqueles versículos. Mas eu gostaria que nós abríssemos a palavra de Deus em Lucas capítulo 7. Lucas 7, a partir do versículo 1. Lucas 7, versículo 1. Lucas 7, versículo 1. Todos acharam aí? Amém. 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 Lucas 7, 1. Depois de concluir todos esses discursos para a audiência do povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, o qual era muito estimado por ele, estava doente e à beira da morte. Quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: Este homem é digno de que lhe concedas o pedido, porque ele ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga.
e foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou o centurião os amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno de quem entre debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Diz, porém, uma só palavra, e o meu criado sarará, porque eu também sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldado sob o meu poder. Eu digo a este, vai, ele vai, a outro, vem, ele vem, e ao meu servo, faz isto, e ele faz. Ouvindo Jesus isto, maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: eu digo-vos que nem ainda Israel tem achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Amém. Queridos, quantos aqui já tiveram orações respondidas? Só para eu ter uma ideia. Talvez alguém aqui ainda não tenha tido essa experiência. Fale com Deus e deixe Deus falar com você. Coloque propósitos diante de Deus. Eu já vi orações minhas respondidas, orações pessoais muito simples, algumas até bobagenzinhas assim, diante de Deus, e Deus, com todo o cuidado que Ele tem por nós, Ele responde. Responde. Às vezes aquelas orações mais infantis, Deus responde. Infantis no sentido de simplicidade. E outras muito complexas. Muito complexas. Eu estava contando numa reunião de comandantes um dia desse, que naquelas manifestações que foram terríveis, lá para o ano de 2013, 2014, houve um dia que eu estava, o comandante-geral falou: não, monta uma sala de oração aqui do lado. Nós montamos uma sala de oração do lado da sala do comandante-geral e ficamos acompanhando as manifestações. E houve um momento que houve uma preocupação muito grande, um certo desespero sobre o que fazer, porque a multidão estava indo para tocar fogo no Itamaraty. E aí o que fazer? Se manda a cavalaria atropela quem está à frente, ninguém te machuca, se brincar até morre. E aí aquela comoção toda. E se você deixa tocar fogo também no palácio, é aquela comoção toda. É uma mensagem muito ruim que se transmite para aquelas pessoas que querem mal, porque se alguém consegue tocar fogo no palácio, imagina o resto, né? Então fica aquela dúvida agora o que fazer. E aí nós entramos em oração, irmãos. Entramos em oração e pedimos a Deus um milagre. E, Senhor, faz alguma coisa, move aí o espiritual. E, queridos, sai 5 pessoas de dentro do Itamaraty, um deles com a bandeira do Brasil na mão, e ele foi fazendo sinal assim. E 5 pessoas que saíram de dentro do Itamaraty, 5 policiais, dando sinal, a multidão se dispersou. Só pode ser milagre. Só pode ser milagre. E Deus atendeu a nossa oração. Muitas outras operações nós tivemos ali orando junto, então coisas complexas que eu não posso nem falar aqui, e nós entramos em guerra de oração e Deus ouviu nossa oração. Então quando a gente se aproxima de Deus, Deus nos atende, Deus nos abençoa. Quando a gente fala aqui de disciplinas espirituais, nós estamos falando de meios que Deus usa para se aproximar de nós, para deixar com que nós nos aproximemos dele. Então tudo que nós temos falado aqui e o que nós vamos falar hoje e no próximo domingo é para nós colocarmos em prática. Não é simplesmente algo para a gente ouvir e deixar para lá. Se estamos falando de oração, vá orar. Se estamos falando de jejum, vá jejuar. Se estamos falando de simplicidade, se esforce para ser simples. E hoje vamos falar da simplicidade, vamos falar da submissão e do serviço. O texto que nós lemos aqui faz referência a um centurião. O centurião possivelmente era um capitão, um comandante do exército romano, no destacamento lá da região da Palestina. Era o comandante de uma centúria. Naquela época, ser comandante de uma centúria era um cargo muito alto, e como era representante de Roma, era quem mandava ali na região. Então você vê que esse homem era um alto comandante, esse homem era alguém que tinha
soldados à sua disposição e tinha servos. Esse servo que ele cita não era um militar, era um servo civil, alguém que prestava serviço na casa dele. E você vê então esse homem se mobilizando em favor de um servo. Daí nós já temos claramente que esse homem é um homem de serviço. Os anciãos dos judeus vão até Jesus e falam assim: Jesus atende o pedido dele, porque ele é um homem que nos ajuda, ele é um homem que trabalha pela nossa cidade, ele é um homem que faz as coisas por nós. Então ele servia, mesmo sendo comandante, ele servia a sua comunidade. E ele também servia o seu servo. O servo doente, esse comandante então toma uma posição de buscar uma saída para a vida desse servo, que era alguém que se importava com as pessoas. Nós vemos então aqui um exemplo de alguém que serve, serviço. Nós vemos aqui um exemplo de alguém que é simples. O que é a simplicidade como disciplina espiritual, irmãos? Nós não temos aquele amor pela vaidade, nós não temos aquele apego. Obrigado. Não temos o apego às questões materiais, não temos o apego à posição, não temos o apego a essas coisas. Esse homem tinha posição, mas não teve apego à posição. Quando ele se mobiliza para ajudar um servo, isso mostra que ele não teve apego à posição, não arrogou ser um comandante e aí pensa assim: não, eu faço as coisas do meu jeito, eu faço as coisas ao meu bel prazer, eu faço as coisas para o meu interesse e deixo de lado o interesse dos outros. Não, ele foi simples, ele se mobiliza para ajudar o seu servo. Simplicidade, isso é simplicidade. Não quer dizer que você não possa ter um carro maravilhoso, pode ter. A simplicidade diz que você não pode se apegar a ele. A simplicidade diz que se você tiver que andar num carro simples ou num carro mais luxuoso, você anda em qualquer um dos dois. A simplicidade nos diz que nós não ficamos escolhendo posições para nos aparecermos. Não ficamos escolhendo posições para sermos beneficiados a qualquer custo. A simplicidade nos diz isso. O apóstolo Paulo falou: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O que está dizendo com isso? Meu irmão, se tiver que passar por dificuldade eu passo, se tiver abundância eu também sei ter abundância. Aí, isso em Filipenses 4,11. Aí Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se você quer declarar Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece, você precisa aprender Filipenses 4,11. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Contentamento. Contentamento tem a ver com simplicidade. Meu irmão, Deus pode te dar riqueza. Continue simples. Deus pode te abençoar tremendamente materialmente. Continue simples, no sentido de não depender dos seus bens materiais, de não servir os seus bens materiais, de não achar que você é mais por conta da sua posição, achar que você é mais por conta do que você tem. Exercite então a simplicidade. Se em algum momento você achar que você está ficando vaidoso demais, vaidosa demais, exercite a simplicidade e abra mão daquele que está te fazendo vaidoso. Se você achar que está querendo se aparecer demais, exercite sua simplicidade, para que a arrogância não venha tomar conta de você. Simplicidade. Se você tem essa simplicidade no seu coração, é mais fácil você servir. É mais fácil você estender a sua mão. Porque geralmente quem não é simples quer sempre a mão estendida para si e dificilmente estende a mão para alguém, porque faz parte do pensamento contrário à simplicidade que eu tenho que ser servido. Inclusive diante de Deus. É interessante quando você vê algumas orações que não são simples. Orações que querem dar ordem para Deus. Orações que querem dizer para Deus como Ele deve ser Deus.
Orações que querem colocar-se no lugar de Deus. Mas aí, sobre simplicidade, Jesus fala assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Se Deus te acrescentar muito, glória a Deus. Mas se Ele te acrescentar o necessário, glória a Deus. Isso é ser simples diante de Deus. Em Mateus capítulo 6, depois oriento que vocês leiam em casa com tranquilidade os textos que estão aqui. Esse slide está no aplicativo, lá em downloads, você pode ir lá e baixar, como também dos meses anteriores. Você pode ir lá baixar e continuar os estudos dos versículos que a gente colocou. Então, Mateus capítulo 6, ele está dizendo assim: por que você está preocupado com o que você vai vestir? Você está preocupado com o que você vai comer? Você está preocupado com coisas que são banais? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Isso é simplicidade. Senhor, eu gostaria de ter isso e aquilo, mas se o Senhor não me der, glória a Deus. Se o Senhor não me der agora, glória a Deus. Simplicidade é nós colocarmos diante de Deus e saber que, independente do que Ele fizer na nossa vida, nós vamos glorificar a Deus. É lógico que Ele tem todo o prazer de nos abençoar, mas nós precisamos entender que Deus conhece a nossa vida muito melhor do que nós. Ele sabe o que fazer. E nós precisamos entender isso para nós sermos simples, para nós não ficarmos cobrando de Deus algumas coisas que, pela nossa arrogância, pela nossa vaidade, a gente acha que Ele deve fazer. Aquele homem foi simples. Ele foi até Jesus. Ele buscou o bem de outra pessoa. Buscou o bem de um servo. E aquele homem deu um exemplo de submissão, e foi isso que chamou a atenção de Jesus, porque a fé daquele homem foi elogiada. Ele chega para Jesus e fala assim: não precisa nem o senhor vir aqui. Olha a simplicidade junto com o serviço, junto com submissão. Não precisa nem o senhor vir aqui, porque eu sou um homem sujeito à autoridade. Todo comandante é comandado por alguém, todo líder é liderado por alguém, todo pastor é pastoreado por alguém. Assim deve ser. Ele diz assim: basta uma palavra tua e o meu servo será curado. Porque eu sei, na minha esfera de autoridade, se eu digo vai, alguém vai. Se eu digo vem, alguém vem. Se eu digo faz, alguém faz. E eu entendo que o Senhor tem uma esfera de autoridade que é sobre todas as coisas. Eu entendo que o Senhor Jesus tem uma esfera de autoridade que é sobre a vida, que é sobre a saúde, que é sobre tudo. Aquele homem então declara: a tua esfera de autoridade, Senhor Jesus, é sobre tudo. Basta uma palavra tua e vai acontecer. E aí Jesus surpreende: olha só, olha só, então vai. Jesus tem uma expressão muito comum, né? Vai, que seja feito conforme a tua fé. Meu querido, ser submisso a Deus é um exercício diário, porque em todos os momentos nós somos confrontados entre fazer aquilo que nós queremos e aquilo que Deus quer. O nosso coração é pecaminoso e a gente tem vontade de fazer algumas coisas que são contrárias à vontade de Deus, mas quando nós decidimos ser submissos a Deus, então bênção vem sobre a nossa vida. É interessante que Deuteronômio capítulo 28 fala sobre as consequências das as maldições que são consequências da desobediência, e também fala das bênçãos que são consequências da obediência. Isso é uma lei natural, irmãos. Obediência gera bênção, desobediência gera maldição. E ponto final. Quer desobedecer, mas quer ser abençoado. Isso é ilógico. Então, submissão gera bênção. Vamos exercitar. Esse homem aqui exercitou isso. E falou: Jesus, eu sei como é no meio militar. Então, eu também sei como é que é na vida.
o Senhor tem autoridade sobre todas as coisas. E eu sei que uma palavra tua resolve tudo. Se Jesus dissesse, traga esse homem aqui, vocês acham que ele iria? Obviamente que ele iria. Se Jesus dissesse, não, eu vou até a tua casa, as portas estariam abertas. Não importa o que Jesus dissesse, esse homem estava com o coração pronto para obedecer. Nós temos que estar com o nosso coração pronto para obedecer. O coração pronto, sim. E aí, depois desse princípio de obediência a Deus, se desdobram outros princípios de obediência, como obediência aos pais, filhos. Honrem os vossos pais. Isso gera bênção. Quantas e quantas bênçãos Deus já derramou na minha vida pela minha decisão de obedecer meu pai e minha mãe. Vou falar aqui da área de concurso. Primeiro concurso que eu passei honrando meu pai. Glória a Deus. Porque era um concurso que eu não queria fazer. Que eu achava, naquele momento, na minha vaidade, que eu tinha uma qualificação muito maior do que para aquele concurso. E muitas pessoas ao meu lado falaram a mesma coisa. Não, mas agora eu estou estudado e tal, vou fazer esse concurso. Falei, bem, eu vou fazer porque meu pai fez e eu não me sinto maior do que ele. Foi exatamente esse o meu sentimento. E fiz, irmãos, e passei, foi o meu primeiro emprego. E assim que eu entrei, teve uma mudança na lei, o negócio ficou tão bom, o salário quadruplicou praticamente, e lá eu tive muitas oportunidades de crescimento naquele emprego, e eu tenho certeza que isso aconteceu porque eu honrei meu pai. Glória a Deus. Quando eu fiz o concurso para a polícia, eu não queria fazer, minha mãe chega para mim e fala assim, você vai fazer. Vai lá e se dedique, você vai fazer. Eu botei um monte de dificuldades na época. Ela falou, não, você vai fazer. Eu fiz, irmãos. Eu fiz por obediência também. E deu certo. Todas as vezes que eu decidi honrar meu pai e minha mãe, Deus me abençoou. Eu falo isso para todos os irmãos aqui. Pastor, meu pai e minha mãe já morreram. Honre a memória deles. Meu pai e minha mãe foram pessoas ruins. Honre alguma coisa positiva que eles fizeram com você, como por exemplo, te pôr no mundo. Pode ter errado em tudo, mas se não fosse o DNA do teu pai e o DNA da tua mãe, você não estaria aqui. Seria outra combinação, seria outra pessoa. Então você só existe porque no mínimo eles te doaram isso. Honre, faça valer a pena. Vale a pena, seja submisso ao teu pai e à tua mãe. Vale a pena. Aí se eles fizerem ao contrário ao Senhor, aí contrário ao Senhor não. Mas procure o sim, esteja com um sim pronto. Meu filho, faça isso aqui. Sim, Senhor. Sim, Senhora. Esteja com um sim pronto para os seus pais. Porque isso gera bênção na sua vida. Glória a Deus. No que for contrário à vontade do Senhor, não. Porque nós servimos primeiramente a Deus. Deus estabeleceu a autoridade no lar. Deus estabeleceu as autoridades. Romanos 13 diz que todas as autoridades foram constituídas por Deus. Existe autoridade governamental, existe autoridade pastoral. Queridos, se o Ministério de Louvor está ministrando aqui e o dirigente fala assim, vamos nos colocar de pé, meu irmão, fica de pé. A menos que você não possa, não tem problema. O pastor fala assim, vamos nos ajoelhar para orar. Ajoelhe-se para orar, meu querido. Isso é bênção de Deus na sua vida. Ah, eu não posso, não tem problema. Ora sentado, ora em pé, mas ora. Esteja com um sim pronto. Esteja com um sim pronto. Porque quando alguém está ministrando, esse alguém está revestido de autoridade. Se a gente estabelece o culto às 18h30, meus queridos,
vamos chegar às 18h30. Sabe por quê? Porque o culto tem toda uma lógica. Não é à toa que a gente inicia o culto de joelhos, não. Não é porque o pastor achou bonito. É porque foi a direção que nós recebemos para cá. Ah, mas outras igrejas não fazem isso, não tem problema. A direção lá é outra. Aqui a direção é essa. Nós vamos começar de joelhos, depois nós vamos levantar, estender as nossas mãos, nós vamos orar pelo Brasil. Nós vamos orar pelas nossas casas. E o louvor vai ministrando, depois vai ter o louvor. Louvor já entra, já continua, queridos. Isso tudo tem um sentido de ser. Espiritualmente, Deus estabelece autoridade espiritual. Nós temos corrido atrás para termos bênção para ministrar na vida de todos aqui. E então não é à toa que a gente vai orar de joelhos, que a gente vai orar de pé, levantar as mãos. Não é à toa que a vigília é na última sexta-feira. Por que é na última sexta-feira? Se você não entende, venha. Ou pergunte, mas esteja com um sim pronto. Porque obediência gera bênção no Senhor. No Senhor. E submissão é um princípio bíblico. Nós temos que nos esforçar. Quantas vezes eu já obedeci, irmãos, discordando? Já obedeci discordando. E no final eu vi que era melhor daquele jeito mesmo, ainda que eu discordasse. Porque Deus abençoou a obediência. Deus estabeleceu os princípios. Obediência gera bênção. Já obedeci discordando muitas vezes. Agora, o que é discordando? Uma coisa se é contrária à vontade de Deus, aí não. Mas às vezes, dentro da vontade de Deus, você pode ter um caminho A, um caminho B, e os dois serem corretos. Ou nenhum dos dois fere o princípio de Deus. Pode ser A, pode ser B. Mas aí, alguém que tem autoridade espiritual fala assim, não, é para nós irmos para o caminho A. Será que B é melhor? Não, a direção é para ir pelo A. Aí nós vamos pelo A, mesmo pensando que de repente B seria melhor. Se lá na frente descobrirmos que o B era melhor, quem direcionou pelo A vai ter que pedir perdão, vai ter que pedir desculpa e reorganizar a rota e não seguir em frente. Quando Deus estabelece o princípio de autoridade, não é que a autoridade é inquestionável. E a autoridade não pode achar, quem tem autoridade sobre alguém não pode achar que é inquestionável. Porque todos vão prestar contas diante de Deus. A quem muito é dado, muito será cobrado. Não ache você pai que pode falar o que quiser, o que der na telha para o seu filho, porque você é pai e vai ficar por isso mesmo. Não vai mesmo. Porque existe um Deus que, além de ser teu pai, é pai do teu filho. E vai te cobrar de cada palavra, de cada atitude que você disser para os seus filhos. Não pense um líder, um pastor, um diácono que pode falar e fazer o que bem entender. Porque não pode, porque todos nós vamos prestar conta diante de Deus. Esse é um lado da história. O outro lado da história é, se você tem o sim pronto, se você tem a obediência pronta, a submissão pronta, Deus vai te abençoar. Amém, queridos? Obediência gera bênção. Então, todas as vezes, disse, irmãos, vamos fazer tal coisa, vamos fazer. Se eu falar para você sim, eu vejo muito esse desafio, vi aqui nos casais. Homem, ore pela tua mulher. Quando você orar, eu tenho vergonha de orar, meu irmão, rompe isso. Você está recebendo um comando. Vamos entender que missão dada e missão cumprida? Eu não sei orar, então eu vou aprender a orar e eu vou orar pela minha esposa como o pastor está ministrando na minha vida. Porque isso é bênção, não é à toa que eu estou te falando isso. Eu sei onde isso vai dar. Deus tem bênção para você. O princípio da submissão é uma coisa magnífica. Deus faz a coisa acontecer. Olha só, vamos ler aí, Hebreus 13, versículo 17, olha só. Obedecer a vossos pastores e sujeitai-vos a eles,
porque vela por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Aqui está falando de pastores, mas a gente pode aplicar esse princípio para todos, princípio de autoridade. Filhos, obedeçam os vossos pais, para que eles te criem com alegria. Por que teu pai e tua mãe têm que te criar com tristeza? Por que tem que ser tão difícil de pedir uma coisa e você enrolar a vida inteira para fazer? Por que tem que ser difícil se pode ser fácil? É isso, queridos. Por que tem que ser difícil se pode ser fácil? Facilita a vida do teu pai e da tua mãe, para que eles exerçam autoridade sobre você com alegria. Amém? Glória a Deus. Facilita a vida do teu líder, para que ele te dê com alegria. Esteja com um sim pronto. Meu líder, o que você precisa? Minha líder, o que você precisa? Meu pastor, o que você precisa? Para que a gente faça a coisa andar com alegria. Por que tem que ser com tristeza? Amém. Por que tem que ser com tristeza? Se pode ser com alegria. Por que tem que ser difícil se pode ser fácil? Vamos facilitar a vida uns dos outros. Vamos ajudar as pessoas a fazerem com alegria aquilo que elas estão fazendo. Marido, ajude a sua esposa a ser submissa com alegria e não gemendo. Esposa, ajude o teu marido a te amar. Ajude o teu marido a se sacrificar por você com alegria e não com tristeza. Por que é que tem que ser assim? Não é nós fazermos as coisas por obrigação, com tristeza, gemendo, se arrastando, não. Vamos facilitar para as coisas acontecerem com alegria, irmãos. Amém? Por isso ele diz aqui: obedeçam os vossos líderes, porque eles velam por vocês como quem presta conta das vossas almas. Quantas e quantas vezes nós oramos colocando o nome de um por um aqui, daqueles que nós nos lembramos, quando não lembra a gente pede por todo mundo, mas quantas e quantas vezes a gente ora por todos, quantas e quantas vezes a gente atende, a gente conversa, a gente orienta, por quê? Porque a gente quer o bem. Então vamos fazer as coisas para facilitar, vamos dar o nosso empenho. E quando eu te disser assim, meu irmão, o desafio agora, nós vamos chegar até o fim do ano, já vai ser desafio. Nós queremos todos os casamentos aqui crescendo na presença de Deus. Nós vamos chegar no final de 2023 com os nossos casamentos aqui melhores do que eram no final de 2022, melhores do que eram no final de 2021. Isso não é simplesmente porque eu achei bonitinho, não, queridos. Nós estamos orando e pedindo direção de Deus, é para investir nessa área, então vamos investir nessa área. Porque Deus vai agindo. A gente pega uma administração, vamos plantar uma plantinha, como a gente fez aqui no último. Queridos, não é plantar plantinha somente, não. Existe algo espiritual por trás daquilo e a gente está ministrando ali. Se concentre e faça com carinho, com dedicação, você vai ver Deus te abençoar. Porque não é uma simples questão de plantar uma plantinha, é um direcionamento, é algo que nós temos buscado a presença de Deus para que Deus possa agir. É um ato profético, é um ato simbólico. E quando a gente obedece, traz bênção. João 13. Em João 13, Jesus lava os pés dos discípulos. E aí, Jesus explica depois por quê. Houve dúvidas sobre isso. O que era o ato de lavar os pés? Quando um visitante chegava, o anfitrião lavava os pés do seu visitante. Principalmente se fosse um mestre. O mestre chegava e tinha seus pés lavados, porque era um sinal de honra para uma autoridade maior. Aí Jesus pega e lava os pés dos seus discípulos. Aí os discípulos ficaram assim, entendendo, não, peraí, você que é o mestre, a gente tem que lavar os seus pés. Aí Jesus explica. João 13. Vós me chamais de mestre e senhor,
E dizem bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis lavar os pés uns dos outros também. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior que o seu Senhor, nem o enviado maior que aquele que enviou. Sabeis essas coisas e bem-aventurados sereis se as fizeres. Queridos, aqui é a disciplina de serviço. Como você está servindo? O que é que você faz para ajudar na sua casa? O que é que você faz para ajudar na sua escola? O que é que você faz para ajudar no seu trabalho? O que você faz para ajudar na sua igreja? Serviço. Esteja pronto para servir. Esteja pronto para fazer algo. Esteja pronto para colaborar. Esteja pronto para ajudar. Como é bonito na hora que o pastor Alexandre ele fala assim: voluntários para, lá no escoteiro. Um monte de mãozinha levantando. Que coisa linda, irmãos. Que coisa linda. Estão entendendo que é serviço. Nós precisamos servir. Nós precisamos fazer. Nós precisamos ajudar. O que é que você tem feito na sua casa? O que é que você tem feito na igreja? Queridos, muitos têm a visão de chegar na igreja e só receber. Quer receber um louvor maravilhoso. Quer receber uma palavra maravilhosa. Quer receber uma oração maravilhosa. Quer comer uma comida maravilhosa. E tudo isso é muito bom e nós temos que querer tudo isso. Mas precisamos começar a pensar também no seguinte: como eu posso colaborar para que as coisas sejam melhores? O que eu posso fazer para ajudar, para melhorar essas coisas? Muitos fazem o contrário, começam a ver os defeitos e os problemas, apontam defeitos e os problemas, mas não se movem para nada. Esse é o papel do diabo. O diabo é o acusador, ele aponta os defeitos. E o que ele faz? Nada, deixa você sofrendo com os seus defeitos. O que o Espírito Santo faz? Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. E o que ele faz? Te ajuda a melhorar. Glória a Deus. Não tem problema você enxergar problema. Não tem problema você ver que coisas que não melhorar. Não tem problema. Desde que você entenda o que é a disciplina do serviço. Se Deus mostrou para você um problema, possivelmente Ele quer te ajudar a resolver aquilo. Nem que seja com oração. Por isso, muitas vezes o pessoal diz: pastor, eu tive ideia assim. Beleza, tu vai fazer? Não, é porque eu acho que o senhor podia fazer isso, chamar os irmãos. Meu irmão, não veio para dar mais missão para mim, não, porque eu já estou por aqui de missão, né? Eu tenho muita coisa para fazer e concordo com você que precisa ser feito. Mas já que Deus te mostrou, será que Deus também não te tocou para você ajudar? Pronto. Se todo mundo tiver essa atitude, a gente melhora tudo que tem que ser feito. Princípio, serviço. Se Deus te mostrou alguma coisa que pode melhorar, possivelmente Deus quer te usar para melhorar aquilo. Glória a Deus. Amém? Amém. Essa casa é a nossa casa. Ah, que casa podia ser mais rica. Podia? Você tem dado a sua contribuição? Ah, não. Então você quer que alguém limpe para você? Quanto você pode limpar? Queridos, aquele centurião, de forma simples, ele servia a comunidade, ele servia ao seu servo. De forma submissa, ele entendia que ele tinha autoridade sobre alguém, mas ele entendia que ele tinha que se colocar debaixo da autoridade. Se nós praticarmos essas disciplinas, nós vamos ver muitas e muitas bênçãos na nossa vida. Muitas e muitas bênçãos na nossa vida. Uma vez eu fui convidado para uma reunião que era de alto escalão e eu me senti incomodado de ir para aquela reunião sem informar o meu comandante, porque seria uma quebra de hierarquia. E era uma reunião interessante, importante, mas eu fiz contato, demorou até que eu tive a resposta para ir. Queridos, chegando lá naquela reunião,
com a autoridade máxima do Distrito Federal. Conversando o assunto lá, aí a autoridade fala assim: me manda chamar o comandante geral aqui agora na minha sala. E irmãos, me deu um frio na espinha, do alto da cabeça à planta dos pés. E eu glorifiquei tanto a Deus, falando assim: como é bom ser fiel aos princípios de Deus. Porque se eu tivesse quebrado a hierarquia, eu ia sair da sala do governador preso. Militarismo. Honrei meu comandante. O comandante chegou lá e me honrou. Glória a Deus. Princípio de autoridade, submissão. Porque a gente é submisso à autoridade, sabendo que a autoridade maior é o Senhor. Se um dia essa autoridade não cumprir com o seu papel, o Senhor vai estender a mão dele. Se precisar me livrar, Ele vai me livrar. E se precisar cobrar de alguém, vai cobrar. Mas faça a sua parte. Seja simples, seja submisso e seja servo. E você vai ver as coisas acontecerem na sua vida. Amém? Amém. Quantos querem ser abençoados? Glória a Deus. Então vamos lá. Vamos orar. Vamos jejuar. Vamos aprender a palavra de Deus. Vamos meditar na palavra de Deus. Vamos ter um tempo a sós com o Senhor. Vamos ser simples. Vamos ser submissos. E vamos prestar o nosso serviço. Deus vai nos abençoar. Amém. Amém? Quantos decidem colocar isso em prática? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Talvez seja difícil, tá? Às vezes isso é difícil. Mas missão dada é missão cumprida. Coloque isso diante do Senhor. Fala assim: Senhor, não foi o Senhor que me pediu isso? Eu não estou conseguindo. Eu preciso agora da tua força. Pode orar sim. Pode orar sim. Ele vai te fortalecer. Fala: Senhor, está difícil ser simples porque a minha vaidade está alta. Eu te peço que o Senhor me ajude. Decida abrir mão da sua vaidade e peça força a Deus, e Deus vai te ajudar. Está difícil ser submisso, está difícil, está difícil, está difícil. Senhor, o Senhor não me mandou ser submisso, eu quero ser, mas está difícil, me ajuda. E decida. Faça ainda com dores, mas Deus vai te abençoar. Está difícil manter a rotina de oração, está difícil estudar a palavra de Deus, mas decida. Fala assim: no meu horário, no meu estudo da palavra, da minha oração, pode cair o mundo, que eu não vou parar. Aí vai começar a gente te ligar na hora, vai aparecer gente na sua casa, vão te mandar mensagem, vão te oferecer bolo. Se tiver de jejum, um dia que você está de jejum, falta alguém ligar na tua casa: fiz um bolinho aqui para você, chega presente, chega chocolate. É assim mesmo, meu querido. É assim mesmo. Aí você pega e fala assim: vou guardar esse chocolate aqui para comer depois. Então você faz o propósito assim: Senhor, eu vou dar esse chocolate, toda vez que aparecer o chocolate tiver de jejum, eu vou levar para o pastor. Aí o que acontece? Aí eu estou de jejum disso também. Querido, não importa o que acontecer, se você botou na tua cabeça: eu vou jejuar, meu dia é segunda-feira eu vou jejuar, e não importa o que acontecer, eu vou jejuar, e pronto. Senhor, me dê força. E faz, contra a sua vontade, mas faz. Isso é disciplina. Faz. E você vai ver Deus te abençoar. Isso é renúncia. Deus vai te abençoar, não tenha dúvida. Deus vai te abençoar. Propósito é assim, queridos. E é melhor não fazer um propósito do que fazer e não cumprir. Propósito é assim: Deus te mandou fazer, então faça e seja firme. Não importa a dificuldade que tiver, atropela, passa por cima da dificuldade, mas faz a vontade de Deus e Deus vai te abençoar. Vamos orar? O Ministério de Louvor pode se posicionar.